Em uma experiência de quase morte que mudou sua vida e assustou, Ethan James Carter, antes um homem orgulhoso e abertamente gay, descobre uma verdade assustadora sobre a vida após a morte que o força a reavaliar tudo em que acreditava. O que ele testemunhou é tão profundo e perturbador que remodelou toda a sua vida de maneiras que ele nunca imaginou serem possíveis. Meu nome é Ethan James Carter. Tenho 42 anos e chamo Salem, Massachusetts, de meu lar. Antes de compartilhar com vocês os eventos extraordinários da minha experiência de quase morte, é essencial que vocês entendam quem eu era antes de tudo isso acontecer. Eu vivia uma vida confortável em uma casa pitoresca de 2 andares a uma curta distância do litoral cênico. Durante o dia, eu trabalhava como designer gráfico em uma agência de publicidade local bem conhecida. Eu tinha vivido orgulhosamente como um homem abertamente gay por anos e compartilhei um relacionamento amoroso e comprometido com meu parceiro, Ryan, por 3 anos. Aquela manhã em particular começou como qualquer outra. O ar estava fresco, e a folhagem do outono da Nova Inglaterra pintava o mundo em tons de dourado, vermelho e laranja. Eu estava dirigindo para o trabalho no meu Subaru Outback, saboreando meu caramelo macchiato de costume enquanto navegava pelas estradas sinuosas. Eu tinha acabado de terminar uma ligação telefônica com Ryan, fazendo planos para o fim de semana que estava por vir, quando tudo mudou em um instante. Sem aviso, um alce enorme apareceu na Rota 7, sua figura enorme bloqueando meu caminho. Acidentes com alces em Vermont não são incomuns, mas não há como se preparar para o tamanho de um animal de 1.500 libras de repente parando no seu caminho. Desviei instintivamente para evitar a fera, mas a 65 milhas por hora, o carro saiu do controle. Lembro-me da visão horripilante da minha xícara de café voando pelo ar, e então tudo ficou escuro enquanto o carro descia um barranco íngreme. O acidente foi catastrófico. Meu carro bateu em várias árvores antes de finalmente parar no fundo de uma ravina. O impacto esmagou o lado do motorista, e fiquei preso entre o volante e o assento. Mais tarde, descobri que o motorista de caminhão que passava viu o brilho das minhas luzes traseiras através das árvores e teve a presença de espírito de ligar para o 911. A operação de resgate foi difícil devido ao terreno íngreme e acidentado, e levou mais de 1 hora para os socorristas me retirarem dos destroços. Quando chegaram até mim, eu havia perdido uma quantidade significativa de sangue. Sofri 4 costelas quebradas, um pulmão perfurado, hemorragia interna e traumatismo craniano grave. Tenho memórias fragmentadas do resgate caótico, o som agudo de metal sendo cortado, vozes frenéticas gritando comandos e o zumbido assustador das hélices do helicóptero. Fui transportado de helicóptero para o centro médico da Universidade de Vermont em Burlington, onde os médicos mais tarde revelaram que eu havia morrido tecnicamente 2 vezes durante o voo de helicóptero, uma por 3 minutos e outra por 4. Enquanto isso, Ryan, que estava no trabalho quando o chamado chegou, correu para o hospital. Quando ele chegou, eu já estava em cirurgia. Os médicos o informaram que minhas chances de sobrevivência eram de apenas 20%. Eu precisava de várias cirurgias para estancar o sangramento interno e reparar os danos extensos aos meus órgãos. Mas foi durante aqueles minutos agonizantes em que meu coração parou de bater que tudo o que eu pensava que sabia sobre a vida e a morte se despedaçou completamente. O que experimentei não foi nada parecido com as histórias pacíficas e amorosas frequentemente compartilhadas por aqueles que tiveram experiências de quase morte. Não, o que vi e senti foi algo totalmente diferente, algo muito mais assustador e profundo do que eu poderia imaginar. Antes desse incidente, eu estava contente com minha vida. Eu estava em um relacionamento amoroso e estável, tinha uma carreira gratificante e me sentia segura em minha identidade. Eu nunca questionei minhas escolhas ou minhas crenças. Fui criada na fé católica, mas não colocava os pés em uma igreja desde o ensino médio, e a religião não tinha um lugar real na minha vida. Eu acreditava que se houvesse um Deus, ele me aceitaria como eu era.
Eu achava que tinha tudo planejado. Mas o que aprendi durante aqueles minutos de morte clínica derrubou tudo isso e me forçou a encarar verdades desconfortáveis que eu vinha evitando há anos. O que experimentei durante aqueles momentos entre a vida e a morte foi nada menos que transformador. No instante em que meu coração parou, a própria realidade pareceu mudar. Não foi como simplesmente adormecer ou cair na inconsciência. Foi imediato e gritante. Senti-me separado do meu corpo, como se estivesse flutuando acima do helicóptero, olhando para minha forma física com uma estranha sensação de distanciamento. Eu podia ver os paramédicos abaixo, trabalhando desesperadamente para reviver meu corpo sem vida, mas parecia que eu estava assistindo a vida de outra pessoa se desenrolar, um espectador distante, incapaz de intervir. O que testemunhei em seguida mudaria tudo o que eu acreditava sobre a existência, o propósito e a vida após a morte. Então veio o túnel. Mas não era a luz serena e gentil que muitas pessoas descrevem em histórias de quase morte. Não, isso era algo completamente diferente, um vórtice giratório que me agarrou com uma força imensa. Era assustador, como ser sugado por um vácuo em velocidades impossíveis, sem controle, sem escapatória. Cores que eu nunca tinha visto antes me cercavam, se contorcendo e se transformando em uma dança caótica, enquanto um zumbido profundo e ressonante vibrava através da minha alma, como se o próprio universo estivesse vivo e ecoando dentro de mim. Conforme eu era atraído para dentro deste túnel, algo começou a mudar dentro de mim. Era como se cada ação, cada escolha que eu já tinha feito estivesse se desenrolando diante de mim em uma clareza vívida e avassaladora. Não era simplesmente reviver memórias, era mais como sentir cada momento de uma vez. E com isso, tornei-me agudamente consciente do peso e da consequência de cada ação. Cada mentira que eu contei, cada pessoa que eu magoei, cada decisão egoísta, eu podia senti-las pressionando-me, sufocando-me com sua gravidade. O peso era físico, tangível e insuportável. Mas as revelações mais profundas vieram quando vi os relacionamentos da minha vida. Vi Marcos, não como o parceiro amoroso que sempre conheci, mas através de uma nova lente. Percebi que nosso relacionamento, que eu havia defendido por muito tempo como amor puro, estava na verdade nos causando dano espiritual. Cada momento íntimo, cada toque, cada palavra que compartilhamos, tudo apareceu diante de mim como manchas escuras em nossas almas, como gotas de tinta manchando água limpa. Então, fui levado de volta à minha infância. Eu me vi como um menino, diferente dos outros, e a confusão, o medo, a luta interna que se seguiu. Vi o desafio que escolhi para lutar contra as tradições e valores com os quais fui criado. Mas agora, enquanto observava tudo se desenrolar novamente, entendi como cada passo para longe da minha educação religiosa inicial me distanciou da verdade. O túnel parecia infinito, estendendo-se pelo que pareceram horas, mas eu sabia que tinham sido apenas meros segundos. E então, tão abruptamente quanto começou, tudo parou. Eu me vi em um espaço vasto e indescritível. Não era luz, nem escuro, simplesmente era. E naquele espaço, eu não estava sozinho. Uma presença se aproximou de mim. Não era uma forma física, mas eu soube imediatamente quem era: Jesus Cristo. O reconhecimento foi instantâneo, como se algo enterrado profundamente dentro de mim tivesse sido desbloqueado, e eu o conhecia como se conhece um amigo há muito perdido, alguém que sempre conheceram, mas de alguma forma esqueceram. Sua presença me dominou, amor puro e abrangente combinado com um senso de autoridade que fez cada parte de mim querer cair de joelhos em reverência. Mas esta não era a figura gentil e pacífica que eu tinha visto nas fotos da escola dominical. Não, este era o Rei dos Reis, o juiz supremo de toda a criação. Em sua presença, toda a justificativa que eu já tinha feito para minha vida se desintegrou como pó. Eu não conseguia esconder nada, nem dele, e certamente não de mim mesmo.
Ele não falava com palavras, em vez disso, sua mensagem fluiu diretamente para minha consciência, penetrando cada canto da minha mente e coração. Naquele instante, entendi que ele me amava com uma intensidade tão profunda que quase doía. Mas esse amor não significava a aceitação de todas as minhas escolhas. Não, vi com dolorosa clareza que meu estilo de vida, que eu tinha me convencido de ser natural e bom, estava em oposição direta ao projeto que ele havia pretendido para mim. A mensagem era dolorosamente clara. Não era minha orientação sexual em si que era o pecado. Era a escolha de agir sobre ela, de abraçá-la, de torná-la minha identidade. Vi como essa decisão não impactou apenas a mim, mas também aqueles ao meu redor. Toda vez que eu encorajava alguém a ser fiel a si mesmo ao abraçar a homossexualidade, eu os afastava inconscientemente da salvação. E então veio a parte mais difícil. Jesus me permitiu testemunhar o destino de outros, inúmeras almas que fizeram as mesmas escolhas que eu. Eu os vi no que só poderia ser descrito como um lugar de espera, não o inferno, mas certamente não o céu também. Eles estavam presos em suas próprias justificativas, incapazes de seguir em frente porque se recusaram a confrontar a verdade sobre suas escolhas. O que mais me impressionou foi que muitas dessas almas eram religiosas, algumas eram até cristãs, mas escolheram deliberadamente interpretar as Escrituras de uma forma que justificasse seu estilo de vida, em vez de se conformar ao projeto real de Deus. Vi como essa interpretação errônea deliberada criou um muro entre eles e o verdadeiro caminho para a salvação. Então, a presença de Jesus me guiou para testemunhar algo tão assustador, que ainda me assombra até hoje. Eu vi vislumbres do inferno, não a versão exagerada e caricatural com demônios vermelhos e forçados, mas algo muito mais assustador. Era um lugar de separação completa e absoluta do amor de Deus, um lugar onde as almas experimentam o peso total de suas escolhas, onde as consequências são absolutas e irreversíveis. Era um lugar onde a ausência de amor era sentida mais profundamente do que eu poderia imaginar. Foi então que percebi, o inferno não era uma punição que Deus havia criado por raiva, mas sim a consequência inevitável de escolher viver eternamente separado dele. As almas que vi lá haviam tomado sua decisão durante suas vidas terrenas, e agora, essa escolha havia sido selada por toda a eternidade. Não havia como voltar atrás. O peso dessa verdade era avassalador, mas era apenas o começo do que eu estava prestes a testemunhar. O que aconteceu a seguir foi ainda mais intenso e transformador. Jesus começou a me mostrar a verdade sobre sexualidade e gênero como ele os havia projetado. Vi que a união de um homem e uma mulher era muito mais do que apenas uma conexão física, era uma profunda realidade espiritual que refletia o relacionamento profundo e sagrado entre Deus e a humanidade. Ele me revelou como a aceitação de estilos de vida alternativos pelo mundo moderno não era uma forma de progresso, mas sim um engano astuto. Cada passo para longe do casamento tradicional, cada desafio aos papéis de gênero, não era um passo em direção à liberdade, mas um passo para longe da verdade divina que havia sido estabelecida desde o início. À medida que a revelação se aprofundava, me foram mostradas as consequências espirituais das paradas do orgulho, cirurgias de transição de gênero e casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Dessa perspectiva divina, pude ver a escuridão espiritual que cercava esses eventos que, para o mundo, pareciam cheios de alegria e celebração. Mas o que realmente doeu, o que cortou minha alma como uma lâmina, foi a percepção de como meu próprio ativismo havia enganado os outros sem saber. Toda vez que eu falava a favor dos direitos LGBTQ+, acreditando que estava lutando por justiça, eu estava afastando as pessoas da salvação. O peso dessa responsabilidade, a magnitude do meu papel em influenciar os outros, era esmagador. Vi momentos específicos passarem diante de mim, conversas que tive, postagens nas redes sociais que fiz, vidas jovens que afetei. Cada instância parecia uma pedra amarrada à minha alma, e eu podia sentir o peso insuportável de tudo isso.
No entanto, apesar da enormidade dos meus fracassos, não senti nenhuma condenação de Jesus, apenas um amor imenso e inabalável e um desejo profundo de que eu entendesse a verdade. Ele me mostrou quantos dos meus amigos gays estavam realmente lutando com suas escolhas, embora suas aparências externas de orgulho e felicidade contassem uma história diferente. Então veio uma série de visões do meu próprio futuro, dois caminhos possíveis dispostos diante de mim. Um caminho era aquele em que eu estava atualmente, um caminho onde eu continuaria vivendo minha vida como vivi, morrendo sem nunca mudar e enfrentando as consequências eternas dessa escolha. O outro caminho era aquele em que eu abracei a verdade, me afastei do meu estilo de vida gay e ajudei outros a fazerem o mesmo. O contraste entre esses dois futuros era gritante, claro e inegável. Naquele momento, me foi mostrado que minhas atrações pelo mesmo sexo não eram inerentemente minha culpa. Elas eram o resultado de uma complexa rede de experiências, influências e escolhas ao longo da minha vida. Mas como eu escolhia agir sobre elas, era aí que estava a minha responsabilidade. Jesus me revelou que ele ofereceu a força para resistir a esses desejos, mesmo que eles não desaparecessem completamente nesta vida. A parte mais poderosa da experiência veio quando vi os rostos daqueles que deixaram o estilo de vida gay para trás. Suas lutas foram imensas, mas sua alegria em seguir a verdade foi ainda maior. Vi as coroas de vitória que eles usavam no céu, coroas conquistadas por suas escolhas difíceis, mas fiéis, na terra. Quando essa parte da experiência chegou ao fim, fiquei com um profundo entendimento. O amor verdadeiro não era sobre afirmar e celebrar cada escolha que as pessoas faziam. Não, o amor verdadeiro era sobre guiar as pessoas em direção à verdade de Deus, mesmo quando essa verdade era dura, impopular e ia contra a corrente do que a sociedade nos dizia. O amor verdadeiro era sobre ajudar os outros a encontrarem o caminho para Deus, mesmo quando o caminho era difícil e cheio de obstáculos. Naquele momento, tudo mudou dentro de mim. Eu me vi de pé no que só pode ser descrito como um tribunal celestial. Mas em vez de ser levado a julgamento, em vez de enfrentar a condenação, me foi dada uma escolha. Eu poderia retornar à Terra com essa nova compreensão da verdade e do plano divino, ou eu poderia enfrentar o julgamento ali mesmo, naquele exato momento. A decisão era minha, e com ela, o peso da eternidade estava em jogo. O peso da decisão diante de mim era nada menos que monumental. Eu entendi que retornar à Terra significava transformar completamente minha vida, abandonar tudo que eu havia construído e conhecido. Eu perderia amigos, enfrentaria duras críticas, finalmente, deixaria Marcos, alguém com quem eu me importava profundamente. No entanto, a alternativa, escolher ficar, significaria enfrentar o julgamento pelos pecados dos quais eu ainda não tinha me arrependido. A gravidade dessa verdade era inegável. Naquele momento, Jesus me mostrou que meu retorno tinha um propósito maior, que não era apenas sobre mim, era sobre ajudar outras pessoas presas no mesmo estilo de vida que eu havia abraçado. Ele revelou que havia inúmeras pessoas, lutando silenciosamente com as mesmas perguntas, as mesmas dúvidas, sobre seu estilo de vida, com muito medo ou confusas para fazer uma mudança. Foi-me mostrado um vislumbre do sistema de apoio em que eu poderia confiar se escolhesse retornar. Haveria cristãos genuínos prontos para me ajudar a sair do meu estilo de vida gay, conselheiros que entendiam os aspectos espirituais da sexualidade e até aliados inesperados que ficariam ao meu lado. Mas a parte mais profunda da visão foi ver como meu testemunho poderia ser a chave para a liberdade de outra pessoa. Vi pessoas específicas, algumas que eu conhecia, outras que ainda não conhecia, cujas vidas seriam radicalmente impactadas pela minha história. Seus destinos eternos poderiam mudar, tudo por causa da minha disposição de falar a verdade. Antes de tomar minha decisão final, recebi uma última visão. Eu me vi diante de grandes públicos, compartilhando meu testemunho e ajudando outros a se libertarem do estilo de vida gay.
Vi lágrimas de alegria quando as pessoas encontraram cura e restauração ao abraçar o projeto de Deus para a sexualidade. Mas também me mostraram o custo. Vi-me sendo chamado de nomes, intolerante, traidor e pior. Vi antigos amigos se distanciando de mim, enfrentando ataques mordazes nas redes sociais e até mesmo recebendo ameaças à minha segurança. Apesar de todos esses desafios, também vi a paz que vem de viver na verdade, uma paz que transcendeu a dor e a luta da rejeição do mundo. A decisão ficou clara. Com uma mistura de medo e determinação, escolhi retornar. Assim que fiz a escolha, uma sensação avassaladora de paz tomou conta de mim, uma paz impossível de explicar. Apesar de saber das provações que me aguardavam, senti um inegável senso de propósito. Pouco antes de retornar ao meu corpo, recebi uma mensagem final. Minha missão não era condenar, mas amar, ajudar os outros a descobrir a mesma verdade que eu havia encontrado, sempre com compaixão, compreensão e o lembrete de que eu também já fui cego para essas mesmas verdades. Acordar no hospital foi como nascer de novo. A dor física era aguda e constante, mas empalideci em comparação ao despertar espiritual que eu acabará de vivenciar. Marcos estava ao meu lado, segurando minha mão, mas eu sabia que as coisas entre nós nunca mais seriam as mesmas. A estrada à frente era incerta, mas o caminho era claro. As primeiras semanas foram agonizantes. Explicar minha experiência para Marcos foi de cortar o coração. Ele acreditava que meu traumatismo craniano havia afetado minha mente, que uma vez que eu me recuperasse, eu retornaria ao meu antigo eu, às minhas antigas crenças. Mas eu sabia, no fundo, que o que eu tinha visto era real, era verdade. Encontrei uma igreja que me acolheu e comecei a longa e difícil jornada de transformação. Alguns dias foram mais difíceis do que outros. As atrações pelo mesmo sexo não desapareceram da noite para o dia, mas agora eu tinha força, as ferramentas e a compreensão para resistir a elas. À medida que minha história se espalhava pelas mídias sociais, a reação da comunidade LGBTQ+ foi rápida e feroz. Antigos amigos me acusaram de traí-los, de homofobia internalizada, de dar as costas a tudo que eu já havia defendido. Mas para cada pessoa que me rejeitou, outra pessoa entrou em contato comigo em particular, confiando em suas próprias lutas com sua identidade sexual, expressando suas dúvidas e medos sobre o estilo de vida que estavam vivendo. 2 anos depois, agora administro um grupo de apoio para pessoas que estão questionando sua identidade sexual ou buscando uma saída do estilo de vida LGBTQ+. Não se trata de terapia de conversão ou de tentar forçar mudanças. Trata-se de compartilhar a verdade com amor, oferecendo apoio àqueles que estão prontos para seguir o projeto de Deus. O acidente que quase tirou minha vida acabou salvando-a, e não apenas a minha. Toda semana, recebo mensagens de pessoas que encontraram esperança e cura por meio do meu testemunho. Alguns escolheram deixar o estilo de vida gay para trás, enquanto outros ainda estão lutando com suas decisões. Mas uma coisa permanece constante: todos sabem que são amados por Deus e que o amor é a base de sua cura e de sua jornada em direção à verdade. Minha experiência de quase morte me ensinou uma lição profunda: o amor verdadeiro geralmente exige falar verdades duras. As consequências eternas de nossas escolhas são significativas demais para serem ignoradas, e às vezes, o maior ato de amor é ajudar os outros a enfrentar essas verdades, mesmo quando é difícil. Sim, perdi minha antiga vida, a vida que eu conhecia, a vida em que me sentia confortável. Mas, em seu lugar, ganhei algo muito mais valioso: a paz que vem de viver autenticamente em alinhamento com a verdade. Se esta história ressoou com você, se tocou seu coração de alguma forma, eu o encorajo a clicar no botão curtir e se inscrever em nosso canal. Não deixe de tocar o sino de notificação para nunca perder uma atualização sobre mais testemunhos incríveis que podem mudar sua vida. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, compartilhe este vídeo com eles hoje.
Você nunca sabe o quanto uma única história pode fazer a diferença.